182º dia. 1 Crônicas 14. O rei Hirão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros para construírem um palácio para Davi. E assim, Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel e que, por amor ao seu povo, estava fazendo o seu reino progredir. Em Jerusalém, Davi casou com outras mulheres e foi pai de mais filhos e filhas. São estes os nomes dos seus filhos que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupelete, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei do país inteiro de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Davi soube disso e saiu para encontrar-se com eles. Os filisteus chegaram ao Vale dos Gigantes e começaram a atacar e a roubar. Então Davi perguntou a Deus: devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Davi os atacou em Baal-Perazim e os derrotou. Ele disse: como se eu fosse uma enchente que derruba tudo. Deus me usou para abrir uma brecha no meio do exército inimigo. Por isso, aquele lugar é chamado de Baal-Perazim. Quando os filisteus fugiram, deixaram seus ídolos para trás e Davi ordenou que fossem queimados. Mas logo os filisteus voltaram ao vale e começaram a atacar. Mais uma vez, Davi consultou a Deus e ele respondeu: não os ataque daqui. Dê a volta e ataque pelo outro lado, perto das amoreiras. Quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras, ataque-os, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Davi fez o que Deus havia mandado e obrigou os inimigos a recuar desde Gibeão até Gezer. A fama de Davi se espalhou por toda parte e o Senhor fez com que todas as nações ficassem com medo dele. 1 Crônicas 15. Para o seu próprio uso, Davi construiu casas na cidade de Davi. Também preparou um lugar para a Arca da Aliança de Deus e armou uma barraca para ela. Então disse: somente levitas podem carregar a Arca da Aliança, porque foram eles que o Senhor Deus escolheu a fim de carregá-la e para servi-lo para sempre. Então Davi chamou todo o povo de Israel a Jerusalém, a fim de trazer a Arca da Aliança para o lugar que ele havia preparado para ela. Em seguida, mandou buscar os descendentes de Arão e os levitas. Do grupo de famílias levitas de Coate veio Uriel, chefiando 120 homens do seu grupo de famílias. Do grupo de famílias de Merari veio Asaías, chefiando 220 homens. Do grupo de famílias de Gerson veio Joel, chefiando 130. Do grupo de famílias de Elisafã veio Semaías, chefiando 200. Do grupo de famílias de Hebron veio Eliel, chefiando 80. E do grupo de famílias de Uziel veio Aminadab, chefiando 112. Davi chamou os sacerdotes Zadoque e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Abinadab. Então
Então disse aos levitas: vocês são os líderes dos grupos de famílias levitas. Purifiquem-se e purifiquem os seus irmãos levitas, para que possam trazer a arca da aliança do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. Não foram vocês que a carregaram da primeira vez, e por isso o Senhor nosso Deus nos castigou por não o termos consultado como devíamos. Então os sacerdotes e os levitas se purificaram, a fim de carregar a arca da aliança do Senhor, o Deus de Israel. Os levitas a carregaram nos ombros pelos cabos, como Deus havia mandado por meio de Moisés. Davi mandou que os líderes dos levitas nomeassem vários levitas para cantar e para tocar música alegre nas harpas e nas liras e com os pratos. Dos grupos de famílias de cantores, eles escolheram para tocar pratos de metal os seguintes homens: Emã, filho de Joel, o seu parente Asaf, filho de Berequias, e Etã, filho de Cuxaías, que era do grupo de famílias de Merari. Escolheram os levitas Zacarias, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaías para ajudá-los. Eles tocavam as harpas que alcançavam notas altas. Para tocarem as liras que alcançavam notas baixas, escolheram os seguintes levitas: Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Azazias e os guardas do templo, Obed-edom e Jeiel, porque era entendido em música. Kenanias foi escolhido para dirigir os músicos levitas. Berequias e Eucana, junto com Obed-edom e Jeías, foram escolhidos para serem os guardas da arca da aliança. Para tocarem trombetas em frente da arca, foram escolhidos os sacerdotes Sebanias, Josafá, Netanel, Amazai, Zacarias, Benaías e Eliezer. Então o rei Davi, os líderes de Israel e os comandantes militares foram até a casa de Obed-edom buscar a arca da aliança e fizeram uma grande festa. E como Deus estava ajudando os levitas que carregavam a arca, foram oferecidos em sacrifício 7 touros e 7 carneiros. Davi estava vestido com uma roupa feita do mais pano fino, linho, do mesmo jeito. Também estavam vestidos os músicos, Kenanias, que era o seu líder, e os levitas que carregavam a arca. Davi usava ainda um manto sacerdotal feito de linho. E assim todos os israelitas subiram até Jerusalém, acompanhando a arca com gritos de alegria, ao som de trombetas, de cornetas feitas de chifre de carneiro, de pratos e de música de harpas e liras. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e viu o rei Davi dançando e pulando de alegria. Então sentiu desprezo por ele. Atos 14. A mesma coisa aconteceu na cidade de Icônio. Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e falaram de tal maneira que muitos judeus e não-judeus creram. Mas os judeus que não creram atiçaram os não-judeus contra os cristãos. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, falando com coragem, a respeito do Senhor Jesus. E o Senhor mostrava que a mensagem deles sobre a sua graça era verdadeira, pois ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas. Os moradores da cidade estavam divididos. Alguns apoiavam os judeus e outros eram a favor dos apóstolos. Então, os não-judeus e os judeus
juntos com seus chefes, resolveram maltratar os apóstolos e matá-los a pedradas. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades do distrito da Licaônia, e para as regiões vizinhas, e ali anunciaram o evangelho. Na cidade de Listra havia um homem que estava sempre sentado, porque era aleijado dos pés. Ele havia nascido aleijado e nunca tinha andado. Esse homem ouviu as palavras de Paulo e Paulo viu que ele cria que podia ser curado. Então olhou firmemente para ele e disse em voz alta: levante-se e fique de pé. O homem pulou de pé e começou a andar. Quando o homem viu o que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua: os deuses tomaram a forma de homens e desceram até nós. Eles deram o nome de Júpiter a Barnabé e o de Mercúrio a Paulo, porque era Paulo quem falava. O templo de Júpiter ficava na entrada da cidade, e o sacerdote desse deus trouxe bois e coroas de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queriam matar os animais numa cerimônia religiosa e oferecê-los em sacrifício a Barnabé e a Paulo. Quando os dois apóstolos souberam disso, rasgaram as suas roupas, correram para o meio da multidão e gritaram: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos, como vocês. Estamos aqui anunciando o evangelho a vocês, para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. No passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Mas Deus sempre mostra quem Ele é por meio das coisas boas que faz. É Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. Mesmo depois de terem dito isso, os apóstolos tiveram muita dificuldade para evitar que o povo matasse os animais em sacrifício a eles. Alguns judeus que tinham vindo das cidades de Antioquia e de Icônio conseguiram o apoio da multidão. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, porque pensavam que ele tinha morrido. Mas quando os cristãos se ajuntaram em volta dele, ele se levantou e entrou na cidade de novo. E no dia seguinte, Paulo e Barnabé partiram para a cidade de Derbe. Paulo e Barnabé anunciaram o evangelho em Derbe, e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Depois voltaram para a cidade de Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficar firmes na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Em cada igreja, os apóstolos escolhiam presbíteros. Eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor, em quem estes haviam crido. Então, Paulo e Barnabé atravessaram o distrito da Pisídia e chegaram até a província da Panfilha. Anunciaram a palavra em Perge e depois foram para o porto de Atália. Dali foram de navio para Antioquia da Síria, onde eles haviam sido entregues aos cuidados de Deus para o trabalho que agora estavam terminando. Quando chegaram lá, reuniram as pessoas da igreja e contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles, e contaram como ele tinha aberto o caminho para que os não-judeus também crescem. E ficaram muito tempo ali com os seguidores de Jesus.